Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não precisamos saber como, mas Deus vai dar um jeito, mais fé e menos reclamação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua palavra, pelo alimento, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em diversos momentos da nossa vida, fica sempre aquela sensação de que as coisas elas simplesmente não vão dar certo. Dentro dos nossos recursos, dentro das nossas possibilidades, nós encontramos uma forma de resolver o problema. E às vezes esse problema é financeiro, é afetivo. Às vezes esse problema é uma falta de fé, uma falta de esperança. Às vezes é a tristeza que tomou seu coração, é o mal que dominou os seus pensamentos. Mas e quando nada diz que sim? E quando parece que já não vai ter mais jeito? E quando eu simplesmente já não encontro forças, nem mesmo para sair da minha cama? Já não consigo entender o valor das coisas que eu tenho. A minha vida, ela simplesmente perde o sentido. São nesses momentos que muitas pessoas, elas simplesmente desistem de viver. Algumas atentam contra a própria vida. Como é triste. Como é triste a gente perder um amigo ou perder alguém por essa razão. Como que nós não percebemos que essa pessoa ela estava no limite do limite? Às vezes, a cobrança, às vezes, a necessidade, elas impedem simplesmente de encontrar algum novo caminho ou algum tipo de coisa. Outras pessoas simplesmente buscam refúgios em tudo aquilo que pode alterar os nossos sentimentos. Droga, bebida, prostituição. Nem que seja por um momento que eu não pense mais naquilo. E tudo que eu tenho vai se consumindo. Porém, tem um único problema. No final, não tem resolução de problema nenhum. Quando eu deixo de estar doido, quando eu deixo de estar chapado, o problema ele continua o mesmo, porém um pouco pior, porque um vício começa a existir dentro de mim. E dessa forma a vida ela vai acontecendo para muitas pessoas, muitas, mas alguns poucos começam a ter coragem de simplesmente se ajoelhar, simplesmente chorar, e simplesmente buscar a Deus dizendo: olha, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essas coisas que têm acontecido comigo. Outras pessoas ainda, ao invés de buscar a Deus, tentam encontrar outras pessoas para conversar, para desabafar, para reclamar. Mas isso também não tem poder de mudar a vida. Deus nem sempre, quando a gente chega perto dele, ele vai pedir para nós algo que seja muito racional. Nem sempre Deus vai resolver o problema da forma que a gente espera. Mas o mais importante não é a forma que Deus age, mas é que Deus age. Se a gente ir lá em 2 Reis, versículo 10 e 11, vai contar a história de Naamã. Naamã era um general muito importante, mas ele não era da tribo de Israel. Só que ele tinha uma doença, que era a lepra. E ele tinha uma criada que acreditava no Deus que nós acreditamos. E ela disse: olha, se você conversar com o rei de Israel, ele pode pedir para curar você. E assim ele fez. Chegou lá, foi atrás do rei. E o rei, ele ficou desesperado. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com o profeta Eliseu. E ele falou: nossa, o que esse rei desse exército poderoso mandou esse general vir aqui pedir para mim curar ele? Eu não posso fazer nada. Só que Eliseu, quando ele soube disso, ele falou: pode mandar ele vir aqui que eu vou
vou dar um jeito nele. E essa passagem vai retratar sobre isso. Quando ele foi lá, na casa de Eliseu, Eliseu não saiu lá fora para receber ele, como se tivesse sido uma pessoa importante. Muito pelo contrário, ele simplesmente mandou um recado. E a passagem de Deus diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Percebe que a expectativa de Naamã que o agir de Deus fosse do jeito que ele queria, simplesmente frustrou o coração dele. Porque Deus, ele simplesmente fez o que ele queria fazer e não o que Naamã esperava. E quantas vezes não acontece isso com a gente? Simplesmente nos frustramos porque, eu quero um emprego, eu quero não sei o que, eu quero alguém, e Deus não dá isso, ele dá outra coisa. E aí você simplesmente olha e fala: mas isso não tem nada a ver. Quando ele pede para ele se banhar no rio 7 vezes, ele tem razão em achar que isso é um absurdo. Mas Deus, ele está medindo uma única coisa para a gente: obediência. Se a minha fé tem ao ponto de eu poder fazer algo que parece a princípio sem sentido. Porque se fosse simplesmente as águas do rio, quantas pessoas que não tinham lepra naquela época que não se banharam nas águas do Rio Jordão e não se curaram? Não se curaram porque quem cura é o Senhor, não é a água. E quantas vezes a gente acha que quem vai fazer um milagre é o objeto e não Deus? E aí a gente começa a encantar certos tipos de coisa, achando que aquilo tem um poder maior. E é onde a gente coloca a nossa fé que não seja em Deus que começa a nossa ruína. Apesar de Deus dizer: olha, eu vou te curar, mas é só você sair na água. Pediu uma coisa super simples para ele. Porém, Deus não fez o que ele queria. Se a gente for para a próxima passagem, ele começa a criticar e a reclamar do que Deus tinha pedido para ele fazer. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Deus pede uma coisa simples para você e você acha aquilo tão bobo e tão desnecessário que você simplesmente começa a reclamar e a criticar porque acha que aquilo não tem poder nenhum sobre a sua vida. Lá em 2 Reis 5, versículo 12 e 13, a palavra diz assim: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Primeiro ele quis simplesmente olhar o que Deus tinha dito para ele e desmerecer. E quantas vezes a gente não tira a autoridade de Deus simplesmente pelo mensageiro? Nossa, mas esse rapaz aí, quem que é esse rapaz? O pastor da minha igreja é muito mais antigo. Isso daí, quem que é essa pessoa? O fulano E a gente simplesmente bate no mensageiro. Simplesmente a gente quer acreditar no que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E Deus, ele está ali disposto a te dar um milagre, pedindo uma coisa simples, e você não. Eu não vou conseguir pagar as minhas contas nesse emprego. Eu não vou conseguir fazer isso nesse lugar. Não, com essa casa que eu tenho não dá certo. Não, com esse carro não dá. Com essa ferramenta não dá. E a gente começa a problematizar as coisas e achar que o gastar garante o sucesso. E isso não tem nada a ver. O sucesso é Deus. Às vezes você fracassou diversas vezes na sua vida e acha que se você tivesse condições melhores, equipamentos melhores, coisas melhores e pessoas melhores e não sei o que, teria dado tudo certo. Não teria. O que faltou no teu sucesso foi Deus. Não é a água que você se lavou e não é o rio. Isso pouco importa. E aí a gente nota que da onde veio a sabedoria? Dos servos dele. Olha, se Deus tivesse pedido uma coisa difícil para você, você teria feito? Por que não faz isso que é tão simples? Sabe, quantas vezes a gente não rejeita o milagre de Deus por achar que aquilo é pequeno demais? Por achar que aquilo não vai mudar nada?
Quantos dias eu vivo dizendo, olha, leiam a Bíblia, ouçam louvores, ore, coloque Deus em primeiro lugar. Ah, não, mas isso daí não. Eu não acho que isso daí pode mudar a minha vida. Eu não acho que isso possa transformar a minha vida. Não, isso é pequeno demais. Não, eu já tentei, já frequentei a igreja, para mim não mudou. Eu não acho que desse jeito vai dar certo. Não. E é exatamente o que Naamã estava fazendo. Abrindo mão da bênção porque achava. Nós temos que ouvir o que Deus diz, não o que eu acho. O que eu acho... Naamã, ele achou as coisas a vida inteira. Curou a lepra dele? Não. Ele teve que ir numa nação distante. Teve que ser rejeitado por um profeta. Porque o profeta não foi receber ele. Não foi receber. Teve que fazer uma coisa simples, que para a cabeça dele, ele não era digno, porque ele era muito maior do que aquilo. Né? E aquilo para ele era uma humilhação. E teve que ainda ser exortado por um servo, que falou, olha, por que o senhor não faz? Vamos lá testar. Testa. E é o que eu sempre falo, testa para ver se não funciona. Lá em 2 Reis 5, versículo 14, a palavra diz assim: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Obedeceu a Deus, fez o que Deus queria, foi curado. Depois dessa passagem, se vocês quiserem ler, ele volta na casa de Eliseu e quer recompensar Eliseu pelo milagre que Deus fez na vida. Eliseu falou, eu não quero nada de você pode ir embora, já pegou a sua bênção? Tchau. E quantas vezes a gente não acha que precisa retribuir a Deus de forma financeira? Tudo que eu faço para Deus, eu não quero recompensa nenhuma. A minha recompensa vai vir do Senhor, não das pessoas que eu ajudo. Ajudo porque assim Deus me permite, porque eu sozinho não tenho capacidade nenhuma. E a gente sempre acha que está com dívida com a igreja, com dívida com Deus e com dívida... A nossa dívida, ela é de amor. Ela não se paga com dinheiro. E Eliseu simplesmente falou, eu não quero, sai, não quero nada seu. Eu fiz o que Deus mandou. Quem abriu as águas do mar? Foi Moisés ou foi Deus? Quem promove os milagres? É Deus. Depois que Jesus tinha ascendido aos céus de novo, que os apóstolos podiam fazer milagres, quem fazia os milagres? Eram eles? E aí a pergunta que a gente sempre se faz, quem faz os milagres? Se eu trabalho para a obra de Deus, a minha recompensa virá de Deus. Ainda que eu faça as mesmas coisas que outras pessoas possam fazer para ganhar dinheiro e falar que é de Deus. Eu acho muito complicado. Então, eu queria que você refletisse sobre a sua vida. E às vezes Deus está te pedindo coisas pequenas demais, coisas insignificantes, como perdoar alguém. Ah, não dá para perdoar, esse não dá. Você está jogando fora uma vida de comunhão com Deus para se apegar ao mal que foi feito. Enquanto você continuar alimentando esse mal dentro do seu coração, não vai existir perdão. Enquanto você continuar procurando um culpado pela sua infelicidade, não vai existir felicidade. Enquanto você continuar fazendo tudo ao contrário do que Deus ensina, não vai ter Deus. E ainda que você saiba o nome do Senhor, e ainda que você acorde, e ainda que você ache que você esteja cumprindo tudo, eu sei que Deus colocou dentro do teu coração muitas vezes uma coisa simples, e você simplesmente não faz. Quanto tempo você não vem procrastinando isso? Quantas vezes Deus tem colocado, olha, vai na igreja, olha, faça isso, olha, faça aquilo, e você simplesmente não dá poder para isso, porque acha que isso não vai fazer diferença. Olha que história. Eu já tive lepra, e não é uma doença simples não. Eu tive que fazer quimioterapia para ser tratado sobre essa doença. Você imagina naquela época que não tinha. E as pessoas, quando elas tinham essa doença, elas eram afastadas, porque era contagioso. Então elas tinham que ficar isoladas. É a mesma coisa, nós passamos por isso agora, na pandemia. Quando a pessoa estava, ela não tinha que ficar afastada das outras pessoas. Era a mesma coisa. Você imagina você viver afastado de todo mundo e sem ninguém para poder te ajudar. E aí? Graças a Deus eu fiz o tratamento
e eu já contei sobre isso também, o tratamento ele permite que a doença pare de se expandir, mas aonde ela comeu, porque ela torna insensível as partes do corpo. E até nisso o Senhor foi bom comigo. O Senhor me curou de todas as sequelas dela, mesmo quando eu não acreditava em Deus. E eu só tive o entendimento disso depois. Porque quando eu voltei no médico para dizer para o médico, olha, eu voltei a sentir a parte que eu não sentia. A médica ela simplesmente me disse, agradece a Deus, porque isso com remédio ou com a medicina é impossível. E o Bocó aqui falou o que para a médica? Eu não acredito em Deus. E aí? E aí, como é que a gente faz? E hoje eu olho isso, me dá tristeza. Por quê? Porque é uma coisa que eu podia ter louvado ao Senhor, que eu podia ter engrandecido o meu testemunho, mas eu só fui perceber lá na frente. E quantas oportunidades, e quantas vezes Deus não pediu para você dar 7 banhos no rio e você simplesmente deixou passar e continuou com a lepra. Eu não sei o que é a sua lepra hoje, eu não sei qual é essa doença, eu não sei qual é o seu defeito, qual é o seu vício, do que você tem reclamado. Então, o dia que você parar de saber como, o dia que você ficar querendo manipular as coisas para ser do seu jeito, o dia que você simplesmente obedecer a Deus e deixar as coisas irem seguindo, você vai perceber que Deus começou a dar um jeito em cada coisa, que aquilo que te dominava não domina mais, que aquilo que você achava que não vivia sem, você já vive sem, que aquilo que parecia que era uma vida inteira que ia durar, já não dura mais. E a gente nota que a nossa fé aumenta e a nossa boca ela simplesmente se cala. Porque ao invés de eu reclamar por uma pessoa, eu prefiro orar para Deus. Cara, você está reclamando para alguém que não pode te ajudar em nada. O máximo que talvez ela possa ter é compaixão, de repente dar um conselho ruim, de repente você fazer alguma coisa que você pode se arrepender, de repente ela te falar alguma coisa que vai tentar te desanimar, te desmerecer, te desmotivar. Cara, eu prefiro ouvir a Deus, eu prefiro ler a Bíblia, eu prefiro orar. Se for para mim saber sobre qualquer coisa, eu prefiro ouvir de Deus. Se for para mim resolver um problema, eu prefiro ouvir de Deus. Se for para qualquer coisa, eu prefiro ouvir de Deus. Se for para ouvir de uma pessoa, é para ouvir sobre Deus. Porque para ficar sabendo de vida, de coisa... Nesse ponto, eu acho que eu sou um péssimo amigo porque eu sou desinteressante. Não me interesso muito em ficar perguntando sobre... Oh, e aí, cara? E aí? Não sei... Tem pessoas que têm mais essa característica que não é minha. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior, porque Deus fez cada pessoa para um propósito. Então, dentro do propósito, Ele vai colocar pessoas que tenham essas características, que eu não tenho, mas eu vou ter características que elas não têm, e nós se complementamos. Deus não espera que nós sejamos todos iguais, mas que nós fazemos parte da mesma obra pelo mesmo motivo. Esse é o ponto central de todas as coisas. Você é tão responsável quanto eu de ajudar outras pessoas a chegar nesse caminho. E nós precisamos representar os valores de Deus. Nós precisamos exercitar e parar de perguntar se eu acho, se eu não acho. Uma mania feia que a gente tem de julgar as coisas, de achar. Você viu, você conheceu, não ouvi falar. Então você julga os outros pelo que você ouve falar, não pelo que você vê, sabe? É mais ridículo ainda. Se afasta de pessoas que gostam de fazer fofoca, de falar da vida dos outros, de... Cara, gente assim não vai te levar a lugar nenhum. E a pergunta que eu te faço, você chegou em algum lugar? Se você tem reclamado e não sabe o que Deus tem feito, percebe que essas pessoas não têm prosperado em nada na sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Cristo, Ele seja o Rei dentro do seu coração. Que Deus, Ele habite a sua casa, o seu trabalho e os seus pensamentos. Permita ser curado por Deus. Se Ele pedir algo simples, faça. Dê o testemunho da forma correta. Chega de lutar contra. Não existe nada errado em amar, em perdoar e em ser feliz. Esquece o que os outros pensam, esquece o que os outros falam. O importante é o relacionamento que você tem com Deus. Amém? Um bom dia.